Então, retornando ao episódio, aqui essa questão no nosso episódio de esquecimentos e lembranças, eu vou buscar aí um esquecimento, né, pastor? Que seria exatamente essa turma de alemães que um dia vieram para cá. Podemos falar de qualquer imigrante, né? Isso não é uma particularidade, um apanágio específico dos imigrantes alemães, mas como o seu livro sensibiliza a imigração alemã, sobretudo, esse é o nosso grande mote, né? Mas fica como pergunta para o senhor, teria os alemães de então e os de hoje, né? O senhor dizia que em 1860 o Brasil começa a parecer interessante de novo, né? Sim. Para exportar produtos manufaturados e eventualmente receber daqui coisas que eles já não teriam muito interesse, quem sabe até em produzir lá, né? Aliás, essa é uma coisa que nunca deixou de existir. Se falamos da Alemanha hoje, os turcos, né? Por exemplo, as fundições na Alemanha de hoje, basicamente não tem um alemão sequer no chão de fábrica, né? Não tem mais alemão, né? Então eles têm romenos, até para colher uvas, né? É muito frequente que eles recorram aos romenos, né? Há uma invasão de romenos. A França, a Itália fazem a mesma coisa. Portanto, se falarmos aqui, não vamos sensibilizar, ainda que a pergunta se refira aos alemães, poderia valer para qualquer, digamos assim, para qualquer país do qual tenham vindo imigrantes. Mas, pastor, esta política que, de certa forma, empurra os alemães de então para fora, né? Os coloca numa condição libertadora, até porque lá passavam dificuldades que não repetirão aqui, não reproduzirão, salvo exceções, mas a grande maioria encontra aqui um terreno, um Eldorado, né? Sim. E de fato foi, ainda que tenha que ter suado muito para conquistar o que acabariam conquistando. Mas a questão fundamental é, esse interesse, eles começam a vir para cá mais intensamente, e como eles enxergam o brasileiro, essa é a questão, o alemão, o teuto brasileiro, essa é a pergunta fundamental, e a outra é, existiria, é uma pergunta meio ousada, mas existiria um pinguinho de sentimento de culpa dos países que empurraram para fora os seus próprios filhos? Esse vai aparecer em alguma coisa. Você não pode esquecer que o século XIX é o grande século do colonialismo. As nações europeias todas têm colônia. E nos dias da Rainha Vitória, os ingleses dominam do Cairo ao Cabo, a África. O presidente Monroe dos Estados Unidos vai dizer, não, mas a América para os americanos do norte. Não é? São as áreas de influência, né? Com a invasão de Cuba, de Porto Rico, são os últimos redutos espanhóis na América. Então é uma época de colonialismo. A Alemanha não tem colônias, porque ela não tem unidade ainda em 1860, a unidade só vai vir em 1871, em janeiro, quando aparece o segundo Império Alemão, né, sob a liderança de Bismarck. Né? Mas existe uma indústria alemã nos diferentes estados alemães e essa tem interesse de exportar. Né? Então nós vamos ter a cidade do Rio Grande, por exemplo, a Porto Alegre, foi marcada por firmas importadoras e exportadoras, né? Os Bromberg estavam lá na Paineira, em Porto Alegre, mas estavam em Rio Grande também, com casas importadoras e exportadoras, que formam uma história própria, né? Então, com os caixeiros viajantes que vão para o interior oferecer os seus mostruários, os seus produtos, que tem isso. Bem, e agora é muito interessante que com essa propaganda que é feita na Europa, vão surgir as obras de Avela alemã, de Johann Jakob von Tschudi, um suíço, mas também de Arsène Isabelle, que é um francês que vem para cá e vai descrever o livro dele, vai para a Alemanha. E o Alemanha é 1857, né? Pois então nós estamos chegando perto dos anos 60 e esse pessoal está vindo para o Brasil e vai se estabelecer aqui. Tem, por exemplo, o dono de uma editora, um Mayer, na Alemanha, que fez uma grande enciclopédia, publicou e vendeu tanto que ele compra terras no Brasil e vai estabelecer no Rio Grande do Sul 2 colônias que são criadas pela firma Mayer. Uma se chama Neuwürttemberg, hoje Panambi, e a outra é a colônia de Novo Xingu,
hoje município de Novo Xingu, no Planalto do Rio Grande do Sul. Então você consegue reinvestir capitais aqui, porque vê que isso é interessante. O próprio Hermann Blumenau investe o seu dinheiro na colônia Blumenau e surge uma sociedade colonizadora em Hamburgo, que vai fundar o que hoje é Joinville. Tá? Então há todo um interesse no Brasil agora, e por trás disso agora vem toda uma política alemã em relação ao Brasil. Desde 1864 começam a entrar pastores luteranos para atender esses luteranos que estão abandonados aqui, porque não vieram mais pastores depois das primeiras levas. Não. Há um vácuo desse? Há um vácuo de 40 anos. Puxa. Então, isso vai, por exemplo, a igreja luterana no Brasil, ela é uma igreja de comunidade sem estrutura episcopal. Puxa vida. Porque é uma estrutura bem democrática. Na falta de pastores, se elegeu pessoas do meio da comunidade para serem seus pastores. Por exemplo, Montenegro, no início, quem vai ser pastor da comunidade vai ser um tecelão, que tem uma tecelagem em Montenegro. Ele também é professor dos alemães de Montenegro. Então, ele vai fazer as vezes de pastor, ele vai reunir o pessoal, ele tem uma formação religiosa. E é isso. Agora vê também as comunidades... Estudioso, provavelmente da Bíblia. Da Bíblia ele vai ter o conhecimento, quer dizer, não podemos imaginar esses imigrantes todos como pessoas sem formação. Eles não tinham mais oportunidade de prosperar economicamente. Mas eram alfabetizados? Agora veja o seguinte, vamos pegar o lado católico no Vale do Caí também. Esse pessoal vai ter um catolicismo devocional, não sacramental. Né? Que quem conhece o catolicismo sabe que no centro da missa está a celebração eucarística. Não existe missa sem Eucaristia. Mas isso já foi diferente uma vez. Por falta de padres, você tinha um catolicismo devocional, né? Não podiam consagrar. Com muita reza. Né? O batismo, sim. Se batizava na ausência, muitas partes tinha o batismo em casa, o padre não podia saber, mas depois se levava o neném para a igreja para o padre batizar. Então são tradições muito semelhantes. E agora, nessa questão dos interesses alemães pelo Brasil, é que vão vir padres jesuítas também para o Brasil meridional, que vão botar, não por acaso, seus seminários menores em áreas de imigração alemã. Pense em Salvador do Sul, Bom Princípio, Parissi, né? Para ficar no Vale do Caí. Então, a religião vem a partir do instante que se descobre a importância econômica do Brasil meridional como mercado importador e exportador. Né? Mas aí vai haver interesse e na Alemanha vai se desenvolver uma política de germanidade. O que se entende sobre isso? É a política do Ministério de Relações Exteriores, agora da Prússia e depois do Império Alemão, em manter os alemães no Brasil, Brasil meridional, alemães. Sim. Como é que você faz isso? Subvencionando jornais de língua alemã, que entre mentes também se desenvolveram aqui no Rio Grande do Sul. Há jornalistas importantes, como o Carlos von Koselitz em Porto Alegre, a Jornal em Blumenau, em Joinville, São Paulo, Rio de Janeiro. Subsidiados? Eles começam a ser subsidiados. E se tenta colocar, inclusive, um cabo submarino para fornecer notícias da Alemanha para esses... Os ingleses e os franceses fazem a mesma coisa. Foi a companhia do Mauá quem estendeu o cabo. Pois então. Vejam como as coisas, tudo, nada acontece por acaso. Né? Aqui os colonos, por uma tradição que conheciam da Europa, tinham criado as suas escolas nas picadas. Não tinha professores formados. Então a Alemanha começa a oferecer professores e material didático com cenas da vida do imperador alemão. Esse material vai ser mandado para o Brasil. Aqui vai ter reação, como por exemplo o pastor Wilhelm Rotermund, que se estabelece em 1874 em São Leopoldo, que vai dizer, não, isso não adianta, esse material didático alemão não serve para aqui.
porque essas crianças nunca viram a Alemanha. Não adianta falar de imperador alemão, tem que falar de Pedro II. Sim. Não adianta falar de Alpes, porque as crianças nunca vão imaginar o que é Alpes. Embora nós tenhamos ficado reféns dessa palavra até hoje, que o alpinista, né? Pois é, nós... Se tu escala os Andes, é um alpinista. Bom, mas nós estamos deletando e recetando, são anglicismos, né, que entraram no português. A gente não usa um rato como usam os portugueses, mas nós usamos o mouse no computador. Né? Mas então, e da época da influência francesa, nós ainda temos o buquê, o abajur o sofá, e outras coisas mais. Né? O tocador, né? O abajur. Né? Bem, e essas influências vão fazer, o Rotermund aí, a reação daqui, que vai dizer, não, nós temos que fazer cartilhas nossas aqui, podemos alfabetizar a criança em alemão. Do ponto de vista desse projeto de germanidade, isso foi uma coisa pensada. Sim. Né? Isso é política exterior. Política exterior. Mas os americanos fazem isso conosco. Fizeram isso. Acordo Mac-Uzite, quando você era jovem, protestou contra o acordo Mac-Uzite. Os ingleses... Aliança para o Progresso? Aliança para o Progresso. Os franceses fizeram isso em relação a nós. Quer dizer, eu estudei francês ainda nos primeiros anos, 3 anos de francês do ginásio, e tinha as alianças francesas, né, que havia um interesse colonialista francês em relação ao Brasil. Aliás, uma das coisas, pegando o gancho do atual, uma das coisas que se percebe na Alemanha é que ela tem uma preocupação muito grande de incorporação cultural dos imigrantes atuais, ensinando a língua, né? Sim. Há centros pela Alemanha inteira de aprendizado de língua. Né? Nós sofremos isso no Brasil também. O governo Vargas foi toda uma tentativa de fazer com que os descendentes de imigrantes no Brasil perdessem o contato com as raízes ancestrais, sim, proibindo qualquer criança brasileira de aprender o idioma dos antepassados antes do 13º, 14º ano de vida. Também a integração via língua. Então, na Alemanha, hoje se faz a mesma pressão em cima de populações imigrantes, sim, e que o Brasil, da era Vargas, fez em cima de alemães, italianos, poloneses, japoneses e assim por diante. A história, algumas coisas se repetem. A roda da carroça não vai para trás, mas ela continua indo para frente. Agora, nós falamos desses pastores e padres que vieram para cá, e eles não eram... Quando é que se dá, no caso da Igreja Luterana, quando é que se estabelece o primeiro centro de formação de pastores no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul existem 2 igrejas luteranas, uma de origem alemã e outra de origem norte-americana. Sim, mas a ISLB... Da ISLB, o centro, a formação, um seminário menor, sim, vai ser criado em 1921. 1921? Por quê? Isso é o imperialismo religioso europeu. Vai se tentar evitar a formação autóctone, apesar de que dentro do país havia pressão. Nós temos que formar pastores do seio da nossa comunidade, sim, dos nossos filhos, sim, mas a Europa, no caso a Prússia e a Alemanha, quer que essa turma seja formada na Europa, sim, e que continuem havendo pastores, lá, né, para terem bebido na fonte da reforma luterana. Sim, né? Isso era a expressão da época. Então, você não quer nacionalizações. Mas isso foi uma briga interna da Igreja Católica com a teologia da libertação, porque quem formava o clero brasileiro eram franceses, irlandeses, alemães, né? O clero renovado da Igreja Católica no Brasil era formado em São Leopoldo. Agora, até 1900, por jesuítas alemães. Até 1921, no caso da ISLB, né, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, houve brasileiros que foram estudar na Alemanha. Foram estudar na Alemanha. Eles faziam um seminário menor. Lá. Né? Veja, por exemplo, se eu pego alguns pastores que atuaram em Montenegro, né, mesmo tendo nascido no Brasil, Ernesto Teófilo Schlipper nasceu em Taquara. Foi estudar na Europa. Veja, Rudolfo Zenger, mais tarde diretor do Colégio Sinodal em São Leopoldo, né? Foi pastor em Montenegro, era natural de Sapiranga,
Não é? Mas estudou na Alemanha. Oswaldo Atkinson, nascido na Alfama, em Montenegro, foi estudar na Alemanha. Né? Então, eram essas situações. Mas aqui você tem uma situação do imperialismo. Somente a Segunda Guerra Mundial, quando as relações são totalmente cortadas, sim, é que vai forçar um início de formação teológica no Brasil. E aí a Faculdade de Teologia da IACLB vai surgir somente em dezembro de 1945, puxa, que é a atual Faculdade Este, em São Leopoldo. Dado importantíssimo, né? Agora, pastor, como é que é? Bom, os padres, a elite católica ia mandada para o Colégio Pio Brasileiro em Roma. Sim. Existem até algumas ordens religiosas hoje que exigem, ainda hoje exigem, doutorado na Gregoriana. Né? Justo. Pessoal diz, olha, você tem que ser, o Opus Dei é uma das ordens que impõe aos seus sacerdotes que eles façam doutorado na Gregoriana. Né? E normalmente em direito canônico, né? Normalmente são teses aí nessa área. Agora, essa questão dos pastores que chegam aqui, os sacerdotes católicos que chegam aqui e vem aquela coisa devocional de um lado, e no caso evangélico de boa vontade, mas sem a formação de origem, né? Isso deve ter gerado um conflito, porque provavelmente esse pessoal que chegou aqui, mais ou menos, vamos limpar isso aqui, porque isso aqui brincar um pouco aqui. Não tem que fazer. Posso brincar, pastor? Isso aqui virou uma baboseira, né? Vocês estão muito afastados da alma, né? Veja o seguinte, eu tive, por causa das minhas pesquisas com imigração, uma das fontes mais importantes eram relatórios de pastores e de padres jesuítas. Aliás, eu devo fazer uma revelação aqui, se o senhor me permite. Sim. Que o senhor, ainda que pastor da igreja evangélica, o senhor tem um conhecimento sobre a história da igreja católica muito grande e reconhecido, mesmo dentro da Unicinos. Né? Sim, foi verdade. O senhor deu aula de história da igreja católica, sendo pastor. Sim. É uma coisa fenomenal, sim. O que dá uma ideia, aqui vai um elogio no ar, seu caráter universal, quer dizer, a senhora é uma pessoa de alma muito generosa. Obrigado. Né? E também o pessoal da Unicinos reconhecendo. Né? Ele é pastor, mas tem um conhecimento notável. Né? Sim, mas veja, se eu pego o relato, eu vou começar com o relato do padre jesuíta. Ele vai dizer que aqui só tem descrença, não tem catolicismo. Né? Esse pessoal viveu anos e anos sem se confessar, sem comungar. Né? Há alguma coisa que ainda possa se chamar de catolicismo. Isso aparece nos relatos. Agora eu vou pegar o pastor luterano. O pastor luterano diz aqui só tem descrença. Né? Em Porto Alegre, descreve tem uma coisa chamada assim de comunidade evangélica, mas se você vai olhar, não tem mais nada. Né? Ele chega a essa expressão. Sim. Os pastores que andam por aí são cachaceiros, comerciantes, mas desfaz. Sim. Agora, e o discurso daí do jesuíta, do pastor, é o mesmo. Por quê? Ele tem que escrever a coisa aqui da pior forma possível, porque tem financiadores na Europa. Se vocês não mandarem dinheiro, sim, a missão aqui não vai prosperar, não vamos conseguir reverter o negócio. E já prepara o que vai vir para o Brasil, tanto o pastor como o padre que vai vir para cá, os horrores que ele vai ter que enfrentar aqui. Sim. Bom, a turma já vem preparada, olha, vamos ter que botar pressão para cima do pessoal para recuperar. Então, o que há? Se desfaz essa vida religiosa que eles mesmos organizaram. Então, há um catolicismo comunitário organizado pelos imigrantes. Há um luteranismo comunitário organizado pelos imigrantes que escolhem pessoas do seu meio. Há o padre colono, ou colono padre, que vai ler o missal, eles constroem as suas capelas, pula a parte da consagração e despede todo mundo com a bênção. Eles têm a sua própria água benta. Que o jesuíta, quando chega, vai pegar aquela bacia e vai jogar pela fora da janela, porque ele diz, isso não é água benta, coisa nenhuma, porque não tinha nenhum sacerdote ordenado que abençoasse essa água. Tá? E o pastor luterano, às vezes, aqui tudo estava errado. Então vem na década de 1860, e os padres jesuítas isoladamente já estão antes aqui, né? Mas não há um trabalho sistemático continuado,
começa a se cristalizar a antiga religião e a nova religião que começa a surgir. Isso vai gerar conflitos. Há uma religiosidade popular que se desenvolveu aqui de forma muito democrática, porque na Alemanha existem as igrejas territoriais, protestantes ou católicas, Sim. ligadas ao Estado, onde o padre e o pastor praticamente era funcionário público, e aqui isso não vai existir. Tem o padre que é funcionário público, mas quando o sacerdote de Gravataí vem pela primeira vez atender os imigrantes que chegaram aqui em 24, 25, eles vão rejeitá-lo, porque ele vem acompanhado de esposa e de filhos. Poxa vida. E para eles que estão acostumados a um clero celibatário, Sim. isso é um escândalo. Com certeza. Então não vão se confessar com ele, vão também há uma incomunicabilidade, eles falam alemão e ele fala o português, Sim. né? E ele não tem uma vida consagrada, de fato, porque ele tem esposa e filho. É o clero lusitano que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, sim. e o pároco de Gravataí não é caso único, né? E a população lusitana aceita isso calmamente, isso sempre foi assim. Não tem motivo de escândalos, mas para o alemão isso é escandaloso. O alemão é mais rigoroso, né? Ele é mais rigoroso. Então, com isso, tanto do lado católico como do lado luterano, no tocante aos alemães, começa a se preparar um conflito que vai estourar em agosto. Vai ser concluído esse conflito em agosto de 1874, portanto, há 140 anos atrás, quando são massacrados os Mucker no Morro Ferrabras. Quer dizer, em torno de Jacobina, Menz, Maurer, se reúne a antiga religiosidade dos imigrantes. Tanto católicos, que são uma minoria em torno de Jacobina, mas uma maioria luterana que está ali presente. Esse episódio, evidentemente... Vamos ter que tratar num programa... Esse será tratado num programa específico, né? Sim, mas eu acho que é importante a gente antecipar isso para entender vai isso. Vai desembocar nisso, né? Então, você tem um imperialismo cultural, um imperialismo religioso, e um imperialismo econômico, claro que quem é descendente alemão vai apanhar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque os países de origem estão do lado errado, uns do lado do eixo e os outros do lado dos aliados. Né? Então exaltado vai ser a cultura inglesa, a cultura francesa e diminuída a cultura alemã. Então, quem tem que pagar as contas são os descendentes dos que vieram para o Brasil e não os que estão na Europa. E esta mudança cultural, ela se dá além do resultado da guerra, ela também se dá porque a própria língua inglesa é mais fácil que o francês e mais fácil que o alemão. Né? Ela é uma língua comercial, né? É comercial e você não tem muito o estudo gramatical a fazer para... A própria conjugação de verbos, né? De uma simplicidade. O alemão, se você sabe o latim, você aprende com facilidade o alemão, mas como hoje não se estuda mais latim... Mas e o próprio rigor alemão, ele está longe, passa longe do liberalismo inglês. Assim, inglês, já começa com a precisão terminológica, não é? Tem algumas palavras que ficaram inclusive no português, nós falamos no hinterland. Sim. Não é? É um termo que na sociologia brasileira você vai estudar, utilizar até hoje. Não é? E mesmo o próprio rigor que o alemão tem linguístico, né? O senhor passou por essa experiência do R, o senhor disse que o senhor tinha um R mais forte. Uma das perguntas que fica lá mesmo, o ER, o pessoal fala Peta ou Peter, né? O tradicional seria Peter, né? Peter. Com R pronunciado. E nós no Brasil fazemos dele sempre um Peter já. Peter, né? Não, mas e também lá na Alemanha é capaz de se encontrar alemão fazendo Peta, né? Sim. Então com A também, com R, como A, mas não é o mais castiço, né? Não, mas o que eu queria falar da precisão terminológica, o alemão é uma língua filosófica, e na filosofia você tem que ter uma precisão conceitual. Sem dúvida. Né? E o alemão, nesse ponto, a língua da filosofia é o alemão. Aliás, para concluir esse programa, eu aproveitaria a situação que o senhor oferece. Eu sempre suspeitei disso, e o senhor agora enseja isso. A língua também determina que o povo alemão
tem uma tradição filosófica profunda, né? Das maiores do mundo, e também científica, o senhor acha? Eu acho que sim. Pela precisão? Sim, é a precisão. Ela, quer dizer, hoje nós estamos cada vez mais sob a influência do inglês. Tá? Toda a terminologia começa a ficar anglicizada, né? Mas por muito tempo você não podia fazer estudos filosóficos sem o estudo do alemão. Pense, por exemplo, o seguinte: o último grande pensador católico influenciado pelo latim foi René Descartes. E surpreendentemente, o pessoal acha que ele, como enciclopédia, como cartesiano, acha que ele é, de certa forma, até quase que ateu, né? Sim. Porque vai ser a crítica em relação a ele, porque é a mudança, né? Sim. Se você pega, por exemplo, aquela coleção Os Pensadores, que a editora Abril lançou alguns anos atrás, depois de Descartes, os principais pensadores naquela coleção são ou protestantes ou judeus. Interessante. Pega Kierkegaard, claro que escreveu em dinamarquês. Sim. Mas ele se torna conhecido pelas traduções alemãs muito precisas das suas obras. Você tem o Herder. Ele também, o Kierkegaard, ele é teísta também, né? Tem coisas muito interessantes dele. Muito interessantes, né? Quer dizer, os pensamentos que vão permitir os novos caminhos da filosofia após a Primeira Guerra Mundial estão todos sob a influência de Kierkegaard do existencialismo. Eu fiz essa colocação, pastor, porque até hoje há pessoas que pensam, o senhor sabe, deve ter sido vitimado por isso, pensam que um sujeito culto não pode ser crente, né? Não. Não é, pastor? Não é essa a provocação? Não, eu acho que não. Isso é um problema do Brasil. A nossa academia, ela foi marcada pelo positivismo de Comte, que ensinava que nos estágios que tem que percorrer a história da humanidade, o estágio teológico em breve vai ser ultrapassado, né? Quando chegou ao fim do regime positivista na nossa academia, nós caímos sob a influência de Karl Marx, mas de um Marx mal digerido, que o Marx ele fala que a religião migrou para a superestrutura, mas ele nunca deixou a religião de lado e de ver a coisa. Ele disse, tanto assim que na Alemanha quem mais entendeu de economia antes dele foi Lutero. Essa é a expressão do próprio Marx, está lá no Capital. Né? Então, nós, por exemplo, atualmente, na minha área, na área da história, os historiadores vão trabalhar muito com a nova escola francesa. Mas esquece que Le Goff e outros aí escreveram biografia de Joana d'Arc, de Francisco de Assis, e a religião está presente, né? Então, nós no Brasil temos aquela sensação de que nós só somos cultos quando nós damos a costa para a religião. E isso é um problema que nos marca profundamente no Brasil. Então você vai ter a contradição, que de repente a pessoa no oculto, sem falar para ninguém, vai ter a sua prática religiosa, frequentando, por exemplo, uma terreira, mas não vai falar abertamente dessa situação, você é mascarado. Respeitos humanos, né, pastor? Respeitos humanos, assim não vou, né? Coisa que... Então, mas isso é um problema claramente brasileiro, né? O atual presidente da Alemanha é um pastor luterano. Eu não sabia. O Gauck, né? E a primeira-ministra Angela Merkel é filha de pastor. Pois olha que interessante. Isso é possível. O antigo chanceler alemão Helmut Schmidt era capaz de subir num púlpito de uma igreja protestante e proferir um sermão. Aliás, é tido como... Não só por interesse político, né? Aliás, há quem diga que ele foi um grande estadista, né? De fato com 90 e poucos anos ainda dá entrevistas na TV alemã com uma lucidez impressionante. Mais de uma pessoa me dizia que, olha, que cultua o Helmut Schmidt como sendo... Porque entrou depois o homem da unificação, né? Que também foi grande, né? Sim, mas isso tem, veja o seguinte, por trás do que acontece na Alemanha e do que acontece no Brasil, tem diferentes formas de iluminismo. A Alemanha foi marcada, eu digo, pela ilustração, que eu distingo do iluminismo. Interessante.
Kant não é antirreligioso. E esse é o grande filósofo da Ilustração alemã. Herder era teólogo luterano. Schleiermacher é um teólogo calvinista, e é o pai da hermenêutica moderna. Enquanto que nós fomos influenciados pelo iluminismo francês. E o iluminismo francês, ele é antirreligioso. Ele vai colocar a prostituta no altar da Notre Dame. Olha, que provocação. Fica aqui, se ninguém lhe fez isso, por que, quem sabe, o seu 51º livro não pudesse ser uma questão abordando isto, dessas contradições que existem e que, de certa forma, relegam à estupidez aquilo que não é estúpido, né? O sujeito culto não pode ser religioso. Ficamos por aqui neste programa, mas é sempre interessante tocar em temas assim que são virginais, quem sabe, né? Área aberta aí para muita pesquisa. Eu posso desejar ao senhor que o senhor faça belos trabalhos nessa área. Aí eu vou deixar para meus colegas. Mas eu acho que é uma contribuição sim, excepcional que você pode dar, dada a sua cultura. Voltamos então no próximo programa.